João 3, a partir do verso de número 13. Esse João que escreve o Evangelho não é o João Batista. Esse é o João, discípulo de Jesus, que faz parte daquele grupo de discípulos conhecidos mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Esse João aqui também escreveu aquelas 3 cartas mais ao final da sua Bíblia. 1º, 2º e 3º. E esse João também escreve o Apocalipse. Nós estamos falando do mesmo escritor. João capítulo 3, uma das conversas mais conhecidas nos últimos 2000 anos. Jesus e um homem chamado Nicodemos. João 3,13 diz assim. Palavras de Jesus: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Verso 16, um dos versos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém. Queria que você aproveitasse esses próximos segundos e minutos para orar comigo a oração de confissão diante de Deus. Coloque diante do Senhor agora aquilo que o afastou dele, aquilo que entristeceu o Espírito Santo que habita em você, seja pelas palavras, seja por obras ou seja por pensamentos. Fale com Deus agora como se só você e ele estivessem falando um com o outro. Pai amado, nesse momento solene, nós declaramos coletivamente, individualmente, o nosso pecado, a nossa incapacidade de seguir a tua lei em obediência, a nossa incapacidade espiritual de ser perfeito como tu és perfeito. Mas nós recorremos à tua misericórdia, o trono da tua graça. O Senhor prometeu que aqueles que se voltarem para ti, o Senhor se voltaria a eles. E nós nos voltamos, Senhor. O que nós temos são os nossos pecados, mas também o nosso arrependimento.
E nós sabemos que do teu lado há graça, misericórdia e perdão. E nós nos rendemos pelos méritos de Jesus Cristo, pela obra dele perfeita. Nós nos aproximamos, temendo e tremendo diante do Senhor, mas confiantes que a obra de Jesus nos reconciliou contigo, Pai. E nós te agradecemos imensamente e pedimos que o Senhor vença as resistências do nosso cansaço físico, da nossa mente às vezes nervosa e irrequieta, e do nosso coração, Senhor, que às vezes tende para aquilo que não é o centro da vida. Faz uma obra em nós nessa noite. Planta o teu evangelho de tal forma que nada possa arrancá-lo do nosso coração. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Ser cristão é ser o povo do livro Bíblia Sagrada. Se tem uma coisa que define os discípulos de Jesus, é você professar as palavras desse livro que nós conhecemos e que o mundo conhece como a Bíblia Sagrada. Para nós cristãos, mais do que isso, é a palavra de Deus. As pessoas que estão fazendo o curso aqui na Igreja Evangelho na Vida, já aprenderam que a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E isso tem implicações muito importantes para a vida e para a revelação dessa palavra e a atuação do Espírito Santo em nós. E a Bíblia, ela não é um catado de frases importantes. Embora você possa ler versículos importantes que possam ajudar na sua jornada espiritual. Mas essa não é a função da Bíblia Sagrada. Não é ela ser uma coisa que você abre assim, coloca o dedo, aponta para um livro em versículo e diz: Deus está falando comigo. Na verdade, Deus está falando com você na Bíblia inteira. Portanto, onde você abrir, Deus estará falando contigo. Mas você deve ter uma preocupação para que você não abra a Bíblia assim, fortuitamente, e caia em lugares esquisitos. Porque você pode abrir a Bíblia e cair. E Judas foi e se suicidou. Vai e faz o mesmo. Você falou, não, tem alguma coisa estranha. Ou se não, você lê Isaías e diz assim, tem um versículo que diz assim: todas as tuas mesas estão cheias de vômitos e não há nenhum lugar limpo. Aí você fala, Deus está nervoso hoje. Não, a Bíblia não é esse livro. A Bíblia é um livro que conta uma história. A história da salvação de Deus dos seres humanos. É uma história do começo ao fim. É uma história que tem as nuances do grande amor de Deus e das grandes confusões da humanidade. E de um Deus que nem por isso desiste do seu amor. Agora, se a Bíblia conta uma única história, que é a história da salvação, cuja história de Abraão está dentro dela, a história de Davi está dentro dela, a história de Jeremias, Isaías, Daniel está dentro dessa história, os evangelhos estão dentro dessa história, Paulo, Pedro estão dentro da história da salvação. Agora, essa história da salvação tem um centro dinâmico da onde vazam todas as outras coisas na Bíblia Sagrada. E esse centro se chama Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho não é uma informação inicial da vida cristã. O Evangelho é o centro de toda a vida cristã. E o que é o Evangelho? É uma mensagem. Uma mensagem do incrível
incrível amor de Deus pelos homens. O Evangelho é a mensagem que mesmo nós, eu e você e a humanidade, nos afastando de Deus, nos colocando às vezes de forma frontal contra Deus, isso não altera o amor de Deus por nós. Isso causa confusão para a gente, mas não altera o amor de Deus por nós. É por isso que o centro da leitura que fizemos agora diz assim: porque Deus fez o quê? Deus amou o mundo, a humanidade, os homens. E Deus amou o mundo de que maneira? De uma maneira tal, de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão inaudita que as palavras não chegam, que ele chegou ao cúmulo, ao absurdo de oferecer o seu filho único e unigênito, ou seja, único gerado, com a sua mesma natureza e essência, por amor dos homens, por amor de mim e de você. Isso é a mensagem do Evangelho. E nós não podemos esquecer essa mensagem. Nós somos cristãos, nós ensinamos a Bíblia Sagrada, nós estudamos a Bíblia, nós falamos de como a Bíblia Sagrada nos orienta a tomar decisões. Eu sei que você, como empresário, pode se recorrer à Bíblia Sagrada para ter bons ensinos éticos, criativos, mas esse não é o centro da Bíblia. Você pode usar a Bíblia para ser um bom cidadão no mundo, e a Bíblia tem muitos ensinos para isso, mas esse também não é o centro da Bíblia. O centro da Bíblia é uma mensagem que diz que Deus ama profundamente você e eu. E esse amor se traduziu em ação. Qual é a ação? Deus fez o inesperado, o absurdo. Deus deu Jesus Cristo para nossa salvação. Essa é a mensagem central da Bíblia Sagrada. E esse amor de Deus, nas palavras de João, porque Deus amou o mundo, não começa em João e nem nos evangelhos. Essa mensagem começa no começo da Bíblia Sagrada. A Bíblia começa assim: e Deus criou todas as coisas e viu que é bom. Mas quando cria o homem ou mulher, ele diz assim: isso é muito bom. Eu criei algo à minha imagem, à minha semelhança. Eu criei algo para amar e ser amado. Eu criei algo para um relacionamento. E isso tem um valor cósmico. É assim que a Bíblia começa. Mas o primeiro casal, Adão e Eva, se afasta de Deus. E aqui começa a saga desse amor de Deus que João está dizendo. E Deus amou o mundo de maneira tal. Que maneira? A maneira que ele ama Adão e Eva, mesmo quando Adão e Eva não ouvem os seus conselhos. Mesmo quando o primeiro casal quer ser independente de Deus. E Deus expulsa eles do Éden, que foi construído para o bem-estar deles. Mas mesmo quando Deus os expulsa do Éden, é um ato de amor. Porque se eles ficassem dentro do Éden, pecando, eles iam morrer, porque a santidade de Deus não poderia conviver com o pecado. Então quando Deus tira Adão e Eva do jardim, esse já é um ato desse amor de Deus, de tal maneira que amou o ser humano. Mas nós começamos a ver esse amor de Deus se revelando na história da salvação. Quando o homem peca, o homem e a mulher pecam, Deus vai e sacrifica um cordeiro. Olha que coisa bela. O pecado sempre gera uma morte. O pecado sempre exige justiça. O pecado sempre exige remissão. E Deus imola um cordeiro, e desse cordeiro constrói vestes para o primeiro casal. E Deus amou o mundo de tal maneira. Esse casal tem filhos, Adão
E Eva tem filhos, Caim e Abel. Você conhece a história. Caim se torna mau, mas não deixa de se tornar filho de Deus. Caim faz o que é mal aos olhos de Deus. E Deus coloca uma marca nele. Ele sai errante pela terra, mas Deus continua amando o mundo de tal maneira que diz: ninguém pode tocar nele, porque ele ainda é fruto do meu amor. E você vai ver na Bíblia Sagrada, a partir de Gênesis 4, a cultura humana, a arte, a música, a metalurgia, tudo que é de coisa criativa na Bíblia surgindo a partir da geração de um homem chamado Caim, que pecou contra Deus, que fez muita coisa mal, mas Deus amou o mundo de tal maneira que continua amando os seres humanos em Caim. A história se segue, a geração de Caim se torna violenta, se separa de Deus, e Deus, por amor, manda um dilúvio, mas só que poupa a família de Noé, outro amigo de Deus. E por que poupa Noé? Porque Deus continua amando o mundo e não quer destruir a humanidade. E 8 seres humanos permanecem vivos depois do dilúvio. Mas esses seres humanos continuam se afastando de Deus. Continuam praticando injustiça, violência. E o Gênesis vai chegar então na Torre de Babel, onde eles querem ser como Deus. O ser humano quer dominar a ciência e tirar Deus de cena. O ser humano quer dominar as técnicas e falar: Deus, nós não precisamos de vocês, nós queremos os nossos nomes colocados no lugar mais alto. Mas Deus continua amando o mundo de tal maneira que Deus confunde as línguas e espalha a humanidade. E de um povo surgem então várias línguas, várias nações, cujo reflexo nós vamos ver depois do Novo Testamento, no Pentecostes. Mas essa geração também falha. E aí Deus chama um outro homem chamado Abraão. E Abraão, esse é identificado como o amigo de Deus. E Deus chama Abraão e fala: Abraão, em você eu vou mostrar o meu plano de amor por todas as famílias da terra. Em você eu vou formar um povo chamado Israel. E eles vão me buscar. E eles vão me encontrar. Até quando eles falharem comigo, o meu amor não os deixará. Você conhece a história dos patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó. Chegamos em José. José é uma das histórias mais belas desse amor de Deus de tal maneira. Porque a família de José é a família mais disfuncional, ou uma das mais que a gente conhece na Bíblia. Quando nós olhamos a história de José, nós vemos irmão traindo irmão, família vendendo o filho, pai sendo enganado pelos filhos, gente indo para a prisão sem ter cometido crime. Mas aí vem o amor de Deus e resgata José e coloca ele numa posição de destaque no Egito, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A história se segue e nós vamos perceber que Deus manda e dá para Israel um homem chamado Moisés. Moisés é fruto do amor de Deus. E Moisés traz para o povo agora a lei de Deus. O que é a lei? É o modo como a vida e o mundo devem funcionar a partir de Deus. Isso é um ato de amor. E esse ato de amor Deus dá aos israelitas, mas os israelitas se afastam dessa lei de amor. Que no Novo Testamento a gente vai descobrir: o fim da lei é apontar para Jesus Cristo. O fim da lei é revelar Jesus Cristo. Mas o povo rejeita, mas o amor de Deus não esfria pelos homens.
Deus amou o mundo de tal maneira. Antes que eu continue a história da redenção, se você puder falar para quem está perto de você, diga assim: Deus ama profundamente você. E Ele provou isso. Há uma história, diga assim, há uma história de pelo menos 4.000 anos, que Deus já amava você, nos teus antecedentes, nos teus antepassados, nos teus irmãos de fé. Aí nós vemos Moisés amando a Deus, mas o povo pecando contra Deus. Mas Deus amorosamente dá a terra prometida a Canaã. Junto com Josué, Moisés e Josué lideram o povo de Deus. Mas o povo se perde de novo. Mas o amor de Deus não se perde. Porque Deus dá ao povo de Israel um rei segundo o seu coração, um homem chamado Davi. Não que esse homem não tivesse pecados, mas esse homem sabia se voltar para Deus em arrependimento, porque sabia que Deus amou o mundo de tal maneira que não ia desistir do seu plano e dos seus intentos. Em Davi nós vemos uma promessa. Essa aí então, o amor de Deus chega no ápice. O amor de Deus se revela na história quando Deus chama Davi e diz assim: Davi, porque você andou comigo, porque você se arrependeu dos seus pecados, porque o meu Espírito revelou para você o que é vida eterna, da sua descendência sairá um, cujo reino jamais terá fim, e essa é a minha prova do meu amor por você e pela humanidade. Davi viveu 1000 anos antes desse descendente nascer. Quando faltava 700 anos antes dessa criança nascer, como a expressão máxima do amor de Deus, Deus coloca na boca do profeta Isaías o seu projeto para o mundo e para amar esse mundo de forma sacrificial. E aí quando a gente olha para Isaías 9, nós vemos uma das palavras mais belas da Bíblia Sagrada. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, diz: um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Isaías está falando sobre alguém que virá como a prova máxima de um amor de Deus, um Deus que amou o mundo de tal maneira, e a gente vai ver nas palavras do Novo Testamento esse maravilhoso conselheiro. Quando esse conselheiro chamado Jesus de Nazaré falava, as pessoas viam nele sabedoria de Deus. Quando ele aconselhava alguém, as pessoas eram tocadas no coração. Quando ele tocava a vida de alguém, ninguém mais continuava o mesmo. Mas Isaías vai dizer também que ele era Deus forte. Era aquele que veio aprisionar os demônios e veio trazer o reino de Deus. É aquele que veio saquear o inferno. É aquele que veio prender todos os espíritos malignos e libertar. Porque se o Filho libertar, verdadeiramente vocês serão livres. É a palavra do Deus forte. Mas ele também é o príncipe da paz. É aquele que estabeleceu a paz entre os homens e Deus. Porque eu estava separado de Deus e você também. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Mas quando Jesus vai à cruz, quando ele morre no meu lugar e pelos meus pecados, a Bíblia diz que um véu que separava o lugar santíssimo de Deus e onde eu estava, foi rasgado. E agora eu estou em paz com Deus. Os meus pecados foram perdoados. E eu tenho acesso à vida eterna que já começou para quem nasceu da água e do Espírito Santo de Deus. Príncipe da paz. Então, 700 anos depois de Isaías falar isso, nasce na Palestina uma criança como tantas outras, a não ser pelo fato
de que ali estava se cumprindo todas as expectativas de um mundo que se separou de Deus. O nascimento de Jesus começa a provocar coisas extraordinárias. Ele vai crescendo, e os evangelistas vão dizendo que ele vai crescendo em estatura, em sabedoria, em intimidade com o Pai. Aos 12 anos de idade, ele deixa maravilhados os doutores da lei de Moisés, os fariseus. Todos veem nele que a sabedoria de Deus está sobre ele. No seu batismo, o Espírito vem na forma de pomba e pousa sobre ele, porque todas as expectativas e esperanças do mundo estão colocadas sobre ele. E o Pai diz lá do alto: este é o meu filho amado, a prova que eu amo o mundo dos homens. Quando nós vemos essa expressão de um Deus que ama o mundo de tal maneira, nós vemos um Deus que não apenas fala, mas ele faz. E o que é que Deus faz? Deus nos dá Jesus Cristo. Esse amor sacrificial nos deu Jesus. E aqui é o centro da mensagem que eu estou pregando hoje. Se você não compreender isso que a Bíblia está dizendo, você jamais vai viver o que é o reino de Deus. Jesus é o nosso acesso a Deus. Se você não crer nele, se você não crer nas palavras dele, e se você não viver pelos seus ensinos, você não ainda nasceu de novo. Eu vou repetir para você. Não basta você ter nascido numa família dita cristã. Não basta, se você nasceu numa tradição católica, ter feito o crisma ou a confirmação. Não basta você ser filho de um evangélico. Nem mesmo basta você participar de igrejas evangélicas. Se você não crer nas palavras de Jesus, e se você não nascer de novo pelo Espírito, você não pode ver o reino de Deus. O que isso significa? O que isso significa? Se você não está no reino de Deus, você já está morto espiritualmente. É por isso que João escreveu essas palavras de forma magistral. João resume num versículo toda a história da salvação. Ele diz: porque Deus amou você de tal modo que ele deu Jesus Cristo, que era o seu Filho precioso e único. Para quê? Para que você não pereça. O que é perecer, segundo as palavras de João? É você não entrar na vida. Que vida? A vida eterna. O que significa isso? Talvez aqui o ponto mais delicado dessa mensagem de hoje. Significa que se a sua vida parar hoje, escute o que eu vou dizer aqui para você. Você que é cristão como eu, você que frequenta os cultos de uma igreja evangélica como eu, você que está numa tradição cristã, se a sua vida parar hoje, mas os frutos desse relacionamento de crer em Jesus e viver por essa crença não estiver entranhado dentro de você, em outras palavras, se você não nascer de novo, você está separado eternamente do amor de Deus. Você entendeu a gravidade disso? Eu penso que nós estamos vivendo uma geração, Naldo, que a gente não compreendeu bem isso ainda. Nós achamos que Jesus é um tipo de cultura que a gente vive. A gente acha que Jesus é a gente ser gospel. A gente acha que ser de Jesus é falar versículos bíblicos. Mas falar versículos bíblicos, Mateus vai nos mostrar que até o diabo sabe fazer, e muito bem. Em Mateus 4, todas as palavras de Satanás para Jesus
eram palavras da Bíblia Sagrada. Está escrito: transformem essas pedras em pães. Palavras da Bíblia. Não é saber palavras da Bíblia, nem repetir palavras da Bíblia, nem falar que ama a verdade. É preciso viver pela verdade. E, inclusive, é preciso morrer, se necessário, pela verdade. Senão o Evangelho não está em nós. Senão nós não entendemos qual é o plano de Deus. E é por isso que as palavras de João é que esse amor sacrificial nos deu acesso a Jesus. O que significa isso? Significa que se você nasceu de novo, se o Espírito Santo fez de você um templo, e se esses frutos estão aparecendo na sua vida, e se a sua vida é de um constante arrependimento diante de Deus, então essa é a evidência que você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você nasceu para a vida eterna. Jamais você vai estar separado de Deus. Amém, gente? Agora, o contrário é verdade. Se você não nasceu de novo, se você não está vivendo por esse evangelho da graça de Deus, se a sua vida não está sendo transformada, se o perdão não é uma realidade para você, se a santidade da vida não é uma busca sua, então quer dizer que você não nasceu de novo, porque o Espírito de Deus não está morando em você. E se o Espírito de Deus não está morando em você, você está separado de Deus. E quem está separado de Deus está fora da vida eterna. E estar fora da vida eterna é a pior tragédia que a vida humana pode experimentar. Agora eu chego no ponto final da mensagem de hoje. Se Deus colocar um ponto final na sua vida na próxima hora, vou repetir aqui. Se Deus colocar um ponto final na sua vida desse lado da existência, na próxima hora, onde você estará? Se a sua vida cessar agora, não tem arrebatamento, não tem retorno de Cristo para você. Ainda essa semana eu estava vendo algumas pessoas jovens que morreram e que não estavam tendo a menor ideia que faleceriam. Gente com 20 anos, gente com 22 anos, gente com 30 anos, pensando assim: eu vou me formar profissionalmente, eu vou conquistar os meus sonhos, eu vou fazer tal coisa. E aí Tiago olha para a gente, o apóstolo, e diz assim: vocês estão loucos. Não digam eu vou fazer, eu vou construir, eu vou realizar, eu vou empreender. Porque você não sabe o que vai acontecer com a sua vida. A sua vida é como a neblina, ela pode estar agora e daqui a pouco não estar mais. E a gente olha para Tiago e diz assim: então o que a gente faz, Tiago? Fica parado? Ele fala: não. Digam assim: se o Senhor quiser, eu vou fazer tal coisa. Se Ele quiser, eu vou realizar tal coisa. Se for da vontade do propósito dEle, eu vou concluir tal coisa. Por que isso? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E a pergunta que está diante de nós é: se partirmos dessa vida nos próximas horas ou dias, aonde nós estaremos? Você não terá um novo culto de domingo para tomar essa decisão. Você não terá alguém para aconselhar você depois disso. Porque Jesus já terá vindo para você. Ou você estará com Deus, ou estaremos num desespero eterno. Os cristãos modernos não gostam de falar mais disso. Mas a Bíblia Sagrada não nos dá outra alternativa. Ou nós estamos no reino de Deus, nascemos de novo, e estamos caminhando para os céus e a nova criação.
ou estamos longe de Deus, não nascemos de novo, e o nosso destino eterno é estar para sempre longe de Deus. Céu, inferno, duas palavras que a cultura pop atual detesta. Duas palavras que não se falam mais nas igrejas cristãs. O que nós estamos querendo saber é: pare de sofrer. Conquiste coisas. Faça acontecer você mesmo. E o Tiago está olhando para a gente falando: vocês estão malucos. Porque se Deus não der um segundo de vida de vocês, não vai acontecer nada disso. Aí nós vemos Jesus vindo e dizendo assim: que adianta você ganhar o mundo inteiro? Que adianta você fazer projetos miraculosos? Que adianta você calcular e tentar realizar um monte de sonhos, mas se você no trajeto disso perder a sua alma, perder a sua dignidade, perder a sua fé, perder a sua capacidade de se arrepender, perder a sua capacidade de perdoar, perder a sua capacidade de voltar atrás, do que adianta? É por isso que em Mateus 25 a gente vê aquele verso que nos apavora diante da severidade de céu e inferno, porque as pessoas chegam diante de Jesus: Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós realizamos shows da fé. E Deus vai olhar para eles: em meu nome não. Vocês nunca foram íntimos de mim. Vocês construíram projetos pessoais, que foram muito bem, obrigado, mas vocês não construíram nada no reino de Deus. Vocês não me conhecem, eu não sou conhecido de vocês, eu não sou íntimo de vocês, o meu espírito não vive dentro de vocês. E ele vai dizer assim: para trás de mim, que eu não conheço você. Se tem uma das coisas que mais me estremece, é que eu sei que um dia eu vou estar diante do justo juiz. E ele vai dizer assim para mim: Manu, você conhece João 3,16? Você conheceu o meu amor que eu revelei por você? Você conheceu a história da minha salvação dos homens, que incluía você? E eu vou dizer: sim, Senhor, eu conheci. E o que você fez em relação ao meu filho Jesus Cristo? Você o amou acima de todas as coisas? Você creu na palavra dele, viveu por essa palavra? Você nasceu de novo? O Espírito dele viveu dentro de você? Você se tornou templo dele? O meu Espírito vivia em você e você vivia batizado nele? E a minha resposta não vai bastar ser uma resposta, porque a verdadeira resposta humana diante desse convite do amor de Deus à vida eterna, esse acesso à vida eterna, vai ser lá nos anais dos céus, se eu sou conhecido de Deus por orar e por buscá-lo diariamente. Não é o que a gente faz, é quem a gente se torna. Em Mateus 25 tem um monte de gente que faz um monte de coisa e é reprovado por Deus, e Deus fala: eu não conheço vocês. Agora todos aqueles que humildemente se dobrarem diante do rei e falar: Senhor, eu não consigo ser aquilo que eu preciso ser, mas eu me arrependo, eu dobro os meus joelhos, eu clamo pela graça de Deus, eu quero viver essa vida nova de quem nasceu de novo, eu quero viver os valores do reino de Deus. Aqueles que estão diante deles, ele diz: vinde benditos de meu Pai, eu preparei para vocês um reino que foi fundado lá desde que o mundo fosse formado. Eu conheço você e você me conhece, pode entrar para o reino da vida eterna, o reino do Senhor. Que resposta que eu vou dar a esse convite de um amor de Deus?
A única resposta que vai importar não é o que você realizou, o que você empreendeu, os títulos que você tem, o dinheiro que você tem. Não é nada disso, nem a sua posição religiosa. O que vai importar é o que você fez em relação ao meu amor expresso na entrega do meu Filho Jesus Cristo. A minha oração é que eu e você possamos responder nesse dia: Senhor, dentre as minhas muitas fraquezas, muitas debilidades, eu amei o teu Filho de tal forma que eu quis viver por ele e também, se necessário, morrer pelas palavras dele. Aí ele vai olhar para mim e falar: você faz parte da família de Abraão, de Davi, de Isaías, de José. Você faz parte do povo que eu fui formando. Você faz parte do meu amor que começou desde o primeiro ser humano e chegou em você. Agora você nasceu de novo. O meu Espírito vive em você. Vem, você faz parte da vida eterna. Vamos viver aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que o coração humano nunca imaginou. É aquilo que Deus preparou para mim e você, porque Ele me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna começa quando a gente nasce de novo. Quem nasce do Espírito nasceu para o mundo de Deus. E é por isso que a minha pergunta, com qual eu comecei a mensagem de hoje, é a qual que eu termino. Se os seus dias forem abreviados para daqui a pouco, aonde você estará? E tem mais. Não é só a nossa salvação que está em jogo. Se as pessoas que você ama partirem nas próximas horas ou dias, as pessoas que você ama, os seus filhos, os seus amigos, a sua esposa, o seu esposo, se eles partirem, onde eles estarão em relação à vida eterna? Essa pergunta deve fazer a gente estremecer, dobrar os joelhos e falar: Deus, tem misericórdia de nós. Que o mesmo amor que me alcançou e fez eu entrar na vida eterna, que o Senhor tenha misericórdia dos meus filhos, dos meus amigos, das pessoas que eu não preguei ainda, das pessoas que o Evangelho não chegou ainda. Alcance-os, Senhor, para que ele experimente esse amor que nos veio de tal maneira que custou a vida de Jesus Cristo. E quando nós orarmos assim, a Bíblia diz que esse Senhor que é o nosso pastor vai nos aproximar dele, e bondade e misericórdia vão nos seguir até o último dia da nossa vida. Você crê nisso? Se você puder encorajar a vida de quem está próximo de você, diga assim: o amor de Deus está disponível hoje. Hoje, não é amanhã, é agora, porque a vida é agora. Se ela, diga assim, se ela for abreviada hoje, aonde nós estaremos? Cada um vai responder isso diante de Deus. Mas antes de qualquer coisa, o amor de Deus está disponível hoje. Receba esse amor, receba essa vida, renove-se hoje, caia de joelhos diante dele hoje, peça perdão hoje, faça tudo aquilo que Deus está chamando você hoje. Não espere amanhã, porque amanhã a Deus pertence, e o dia da salvação de Deus é hoje e agora, amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém.